Olá pessoal, essa é a nossa aula de operadores condicionais. Eu vou trazer para vocês os operadores if, else if e o operador else. Trouxe aqui uma função bem facinha que provavelmente vocês vão ver ou já viram em operações unitárias, que é quando você tem uma partícula que não é esférica e eu quero forçar que ela tenha um diâmetro de partícula para eu poder fazer os meus cálculos de velocidade terminal ou coisa do tipo. Então, aqui eu trouxe para vocês uma função que varia com Vp, né, que é o volume da partícula, e como vocês sabem, a partícula pode ter vários tipos, como eu falei anteriormente. Então, o que está acontecendo? Eu tenho várias situações. Eu posso ter a situação em que uma partícula é um cone, eu tenho a situação em que a partícula é um cubo, eu tenho a situação em que a partícula é uma esfera, e assim por diante. Aqui fazer com vocês, né, o cálculo desse dp, considerando que os formatos dessas partículas são variantes. Então, eu vou ter como variáveis o meu formato. Agora eu vou definir primeiramente a função que é essa que está variando, que são vários tipos de volumes, né? São várias operações de volume. Eu vou definir ela como VPC e vou dizer que ela tem as variáveis tipo, que é o tipo da partícula, que o meu volume, claro, vai variar pelo tipo da partícula. Vou botar aqui maiúsculo para ficar melhor. Tipo, vou botar x, que vai ser a minha variável comprimento, tamanho, r, pode ser qualquer um do tipo, dependendo do tipo de partícula. O cálculo de volume vai ser 1, né? E variável h, porque dependendo da partícula, tipo do cone, cilindro, eu tenho o h como também variável desse volume. Bem, aqui eu vou definir para vocês. Bem, aqui eu vou botar, né, essa minha situação, essa minha condição, que é if, se meu tipo for equivalente ao tipo, só uma coisinha, gente, quando eu estou definindo uma variável condicional, eu tenho que botar 2 pontos aqui. Agora, voltando, né? Eu tenho que se meu tipo de partícula for, vou botar, por exemplo, cubo, eu tenho que o cálculo desse meu volume, que é VPC, vai ser feito dessa forma, que é x elevado ao cubo. Agora, continuando com a estrutura, né, desse meu operador condicional, eu necessito que ele sempre me retorne alguma coisa de acordo com essa minha condição. Eu tenho uma condição tal, eu estou dizendo que ele tem que calcular tal coisa com tal condição, que no caso é o volume, a condição tipo, e eu preciso que ele me retorne na minha interface isso. Então a estrutura dela funciona assim. Então eu preciso que ela me retorne aqui, nesse caso, a minha condição vai ser calcular dessa forma o volume. Então, eu quero que ele me retorne na minha interface o resultado disso aqui, que é o volume dessa partícula. Então, eu vou botar aqui essa minha variável. Eu quero que ele me retorne essa variável. Ok, bora para a minha segunda condição. Eu vou botar aquela mistura de else e if, né? Else, if. Vou botar a minha condição. Agora eu vou dar uma pausa só para discutir um pouquinho. Por que eu não boto vários ifs? Por que eu não boto só o else no final? Bem, o else eu não estou definindo nenhuma outra... Eu não estou definindo variáveis. É tudo aquilo que não for aquilo que eu defini. Agora, o meu if, ele está definido. Então, por que eu não boto vários ifs? Bem, não vai funcionar muito bem, porque você pode ter vários ifs e ele obrigatoriamente vai ler todos. Então, pode ter várias situações verdadeiras e vai acabar dando conflito dentro do seu código. Então, eu preciso que eu tenha essa segunda condicional. Então, eu vou botar aqui, continuando meu problema. A minha segunda condição é que o tipo da minha partícula seja equivalente a um cone. 2 pontos. Então, eu vou calcular o volume da partícula, que é um cone. Vou escrever aqui o volume do cone, que é 1/3 produto de π vezes x ao quadrado vezes h. E peço para ele me retornar o valor resultado desse cálculo, que é a minha variável VPC.
Agora, se eu não botei o tipo nenhum desses dois que eu defini, eu preciso que ele me retorne também alguma coisa. Então, else, eu vou botar que ele me retorne na minha interface. Não é possível calcular o volume da partícula. Bem, agora bora ver se isso funcionou, né? Eu vou botar a minha variável, VPC, e vou definir ali o que eu quero. Bora ver primeiro para o cubo. Bora ver um valor para x. Vou botar que ele tem um lado de 2.1 e vou botar que ele tem a altura 0 porque a minha altura não é relevante. E vou rodar para ver se ele vai me responder certinho. Agora continuando para calcular o diâmetro da partícula. Agora que eu montei essa minha função, eu posso definir essa minha função como uma variável para ela entrar como variável na minha próxima função, que vai ser a de diâmetro de partícula, dp. Então, vamos definir isso. Vou chamar de vp, essa variável, igual a vpc. Eu vou botar essa aqui que eu tinha escrito anteriormente. Agora, tendo essa função definida como uma variável, eu posso calcular o meu diâmetro de partícula, vou definir dp, e a minha variável vai ser esse meu pp, que é aqui em cima a única variável dentro. Vou escrever essa minha função, dp igual a parêntese 6 produto de vp dividido por π. Isso tudo elevado, quer dizer, raiz cúbica, né? Que é a mesma coisa que elevado a 1/3. A 1/3. Dessa forma, eu consigo calcular, né, o meu dp. Escrita a minha função, agora eu tenho que pensar um pouco. Isso aqui vai dar certo? Bem, aqui eu tenho um VP definido, isso aqui vai ser um resultado, um número. E aqui eu vou calcular o meu diâmetro de partícula a partir desse volume de partícula. Porém, aqui o que ele está me resultando é um print, não é o valor da variável. Então, se eu quero botar essa variável aqui dentro, eu tenho que, obrigatoriamente, eu tenho que ter o retorno dessa condição, retorno de VPC. A mesma coisa funciona aqui. Eu vou necessariamente ter que ter um valor para essa variável e vou precisar chamar o return dela. Aqui nesse caso, eu não vou poder chamar a variável VPC de valor, né? Então, o return dela vai ficar um pouco diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ou seja, quando eu estiver nessa situação, vai me retornar, não vai ser nenhuma operação, e sim uma string que eu vou botar como formato fora do banco de dados. Então é isso que ele vai me retornar. Tá, fiz essa parte. Agora a gente tem que continuar trabalhando esse meu código para que ele dê certo. Bem, então, parando para pensar aqui, eu tenho uma condição. Eu não tenho apenas o caso em que VP é uma variável com valor, aqui e aqui, que é uma variável com um valor de verdade. Eu tenho também quando o VP ele me dá isso aqui, que é uma string, certo? Então, eu tenho essa condição. E para essa condição, eu não vou ter um resultado numérico, eu vou ter uma outra situação e eu vou querer que minha interface diga para mim que eu não vou estar calculando isso, porque ele está naquela outra condição. Então, podemos usar de novo o condicional e botar if type de VP for equivalente a uma string. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Se eu cair numa situação em que o meu VP não é um valor, sim essa informação, eu quero que ele me responda a mesma coisa, isso aqui, que é formato fora do banco de dados. Vou colar, ou seja, então toda vez que eu cair numa situação que eu não estou dentro do meu banco de dados, eu quero que ele me responda isso na minha interface. Tá.
Agora eu tenho a outra situação, que é para quando eu tenho esse valor dentro do meu banco de dados. Else, qualquer outra situação, eu quero que ele calcule com essa fórmula. Bora só conferir aqui se está tudo certo. Aqui, faltam os 2 pontos. Aqui, 2 pontos. Else também, 2 pontos. Estrutura está certinha. Vou só agora trabalhar para completar o formato da minha condicional. Eu tenho que printar alguma coisa. E o que eu quero printar nesse caso é o resultado dessa minha função. Então, é dp. Opa, não é enter. Não é uma string, é um valor. Vou poder chamar a minha variável que eu defini ali, dp vp, e ver se ela vai me dar o resultado. E aqui ele me deu o diâmetro da partícula e aqui em cima ele está me dando, né, o volume da partícula. Bem, essa foi a nossa aula de operadores condicionais. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido esse exercício. Qualquer dúvida é só chamar lá no canal do Discord e até a próxima aula.